Bom dia, para minha estreia eu vou fazer o resumo do livro de Ana Clara Paulo XI. O livro de Ana Clara Paulo XI começa com Ana Clara grande esperando o seu pai, que é Doravante, que vive com a chuva excessiva da cabeça e vive procurando a Aventura, que é a mãe de Luna Clara. A Aventura e Doravante se conheceram na festa de nascimento de Apolo XI. Quem é Apolo XI? É filho de Apolo X, que vem de uma linhagem de Apolos, que a esposa dele se chama Madrugada e ela sofre de insônia. Ele tem 7 irmãs, e o pai dele estava ficando muito preocupado que não nasceu um menino. Então, quando nasceu, que foi Apolo XI, ele deu uma festa onde a Doravante e a Aventura se conheceram. Quando eles se conheceram, eles se apaixonaram e se casaram na mesma noite. Depois, tu propôs que Doravante fosse até Desatino Sul. Então, como Doravante gostava de desafios, ele foi. Na hora que ele estava passando por lá, que é onde o Vale da Perdição, onde ele passa do Desatino Norte para o Desatino Sul. No caso, ele estava no Desatino Sul, então ele passou do Desatino Sul para o Desatino Norte. Ele passou pelo Vale da Perdição. Todo mundo que passava por lá perdia alguma coisa. E como o Doravante era um cara cheio de sorte, então ele perdeu o quê? A sorte. E ele ficou com a chuva em cima da cabeça dele. Por todo lugar que ele ia, a chuva ia com ele. Então, Doravante, o livro é cheio desses encontros, então Doravante, ele ficou falando que ele procurava aventura, ele rodou o mundo todo procurando aventura e não encontrava aventura, né? E aí, a Aventura tinha 2 irmãs, chamadas Divina e Odisseia. A Divina e a Odisseia conheceram imprevisto e por acaso, que são 2 serviçais de uma velha que mora numa casa lá no Vale da Perdição. No começo mostrava que era só uma velha e ela vivia com os seus cães raivosos. Toda vez que imprevisto e por acaso tentava fugir, ela soltava os cães e ia atrás dele. E essa velha era muito louca. Ela ficava gritando, ganhei, mas ninguém sabia com quem ela estava jogando. E no livro, quando imprevisto por acaso foram embora, mostrou que era 2 velhas, não era só uma velha de rosa e uma velha de azul. Mas depois, na verdade, não era só 2 velhas, eram muitas velhas que tinha, na verdade. Então, tava lá, Seu Herônito, Divina e Odisseia e Aventura. A Aventura resolveu mandar um bilhete para Doravante pelo seu papagaio Filério. Então, enquanto eles mandaram o bilhete para Filério, um homem chamado Leuconíquio, ele roubou Filério. Ou seja, o bilhete que a Aventura mandou para Doravante nunca chegou. Com o passar dos anos, foi ficando muito triste, porque eles encontravam Doravante, Filério tinha sumido, enfim, tava uma desgraça. O Seu Herônito, que era o pai de Aventura, ele era fascinado por livros, ele tinha muitos livros. Inclusive, o capítulo que eu mais gostei foi a Biblioteca Nacional, onde conta que ele brincava com os livros, ele imaginava ele brincando com os livros, brincando com os personagens do livro, ele era fascinado com os livros. Falaram que ele colecionava vários livros, ia trocando livros, e ficou tão grande o livro que ele resolveu abrir uma biblioteca nacional. E também mostrou que ele foi morar na Biblioteca Nacional, né? E aí, o dia que o Seu Herônito estava muito triste, foi o dia que Luna Clara nasceu, né? Luna Clara nasceu e mostrou que a diversão daquela família era a Luna Clara. Nossa, troca fralda, é isso, aquilo, outro. E toda vez que ela ia dormir, ele falava assim, ué, mas quem é que vai divertir a gente se ela dormir? Então, todo mundo gostava muito, muito, muito de Luna Clara. Era a diversão da família deles, era a Luna Clara. E o Apolo XI? Apolo XI era que morava lá no Desatino do Sul. Ele era um menino super inteligente, só que ele achava tudo muito chato, né? E aí, como a festa dele durou 13 anos, que é a idade dele, mostrava que enquanto a festa ia rolando lá, ele ia aprendendo várias coisas. Gramática, isso, raiz quadrada, isso, aquilo, outro. Ele ficava aprendendo enquanto a festa ia rolando. Então, teve um dia que Doravante, depois de toda a jornada dele, que ele ficou 13 anos sem ver a Aventura, ele chegou no Desatino do Sul. E ele ficou muito feliz, porque foi ali que ele encontrou pela primeira vez
a aventura. E aí, ele chegou lá na festa com toda aquela chuva e o Apolo 11 queria ir com ele. Ele insistiu, falou, deixa eu ir com você, né, pra ter alguma coisa, porque eu acho tudo muito chato, então se eu for com você, eu vou ter uma aventura. O Doravante ficou meio, tipo, meio confuso, tipo, como é que esse menino quer ir comigo? Menino meio louco, né, meio doidão. E aí, ele assim, tá bom, depois de muito insistir, ele acabou deixando. Mostrou que no começo ele tava achando tudo muito super legal e tudo mais. Depois ele achou meio complicado. Depois ele achou meio difícil andar pra todo quanto é lugar numa chuva indo com você, né? Mas teve um dia que ele chegou aonde? Lá no Vale da Perdição, que é onde estava a ponte. Lá, quando eles chegaram, eles desvendaram o mistério que Filhério foi entregar um bilhete pra ele. Mas ele não conseguiu levar, então eles foram lá e descobriram isso. E aí ele descobriu que a Aventura estava tentando falar com ele e tudo mais. Na hora de ir, Apolo 11 não queria mais ir com ele. Ele ficou lá pensando, na verdade, ele disse que não queria mais nada da vida. Não queria mais nada. A única coisa que ele ficou é encostado na pedra, sem fazer nada. Não tinha vontade de ir, não tinha vontade de ficar, não tinha vontade de fazer absolutamente nada. E aí, no Vale da Perdição, o Doravante perdeu a chuva, né? A chuva não tava na cabeça dele, ficou na cabeça de quem? Do Apolo 11, a chuva. E ele voltou à sua sorte. No começo do livro, relata que Luna Clara viu 2 homens voltando, indo, aliás, para Desatino do Norte. Que nesse homem era, na verdade, imprevisto e por acaso. Eles estavam encharcados com a chuva. Quando a Luna Clara viu, né, que eles estavam todos encharcados com a chuva, ela ficou muito feliz, porque a mãe dela falava que a chuva estava sempre na cabeça do pai dela. E como lá no Desatino do Norte nunca tinha chovido, ela ficou muito feliz. Então ela foi, né, pra onde ele tinha apontado que a chuva estava. Quando ela chegou lá, ela encontrou o pai dela, Doravante, mas ele não sabia que ela era filha dele, nem ela sabia que ele era o pai dele. E ele salvou ele dos cachorros raivosos que a velha tinha soltado para caçar imprevisto e por acaso. E aí, mostrou que Doravante, como ele era muito forte, ele conseguiu salvar a Luna Clara dos cachorros. E aí eles foram lá, se encontraram, mas passaram reto, porque ninguém sabia, ela não sabia que era o pai dele e tudo mais. Na hora que ela chegou lá, ela viu quem? Apolo 11. E aí os dois, né, ficaram amigos e tudo mais. E lá na casa da velha, quando eles saíram, eles resolveram entrar. E eles ficaram lá jogando o jogo, que era o jogo da velha. Tá bom. Quando Apolo 11 não, quando Doravante chegou lá, ele não viu a aventura. Só que ele viu o desenho, que era quem tava lá no desenho, Luna Clara. Então ele descobriu que Luna Clara, que ele tinha visto, era a filha dele. Então ele correu pra ver a filha dele. Depois, Luna Clara teve que ir embora. Apolo 11 não queria que ela tivesse ido embora, né? Porque ele tava gostando dela, mas ela foi. Quando ela foi lá, ela se encontrou com ele e aí falou, papai, e os dois se abraçaram e foram atrás de Aventura. A Aventura chegou lá, ele estava, como imprevisto por acaso, tinha encontrado o divino de Odisseia. Eles estavam lá implorando para seu Erúndito deixar eles se casarem. E quando a Aventura chegou lá para desempatar, eles acabaram falando que tinha uma chuva. E a Aventura logo sacou que essa chuva vinha de Doravante. Então ela foi correndo. E aí eles se encontraram. Aventura, Doravante e Luna Clara. E os dois, Doravante e Aventura, se beijaram e tudo mais. Ficou lá no maior love. Só que eles perceberam que a Luna Clara estava lá, então eles resolveram dar uma segurada. No dia do casamento, que tava todo mundo muito feliz, né? Filhério, ele mandou a carta que Apolo 11 tinha mandado para Luna Clara, falando para eles se encontrarem à meia-noite lá no Vale da Perdição, debaixo da lua. E Luna Clara foi. Quando ela estava chegando lá, a lua tinha sumido. Então ela ficou meio confusa, tipo, como é que eu vou encontrar ele sendo que a lua tinha sumido? É a mesma coisa ele. Mas aí falaram que os brilhos dos olhos dos dois se abriram, eles se encontraram, mas depois eles se beijaram. E foi isso que acabou o livro. Eu gostei do livro, mais ou menos. Eu gostei mais do final. Eu achei que o livro demorou muito pra chegar até o ponto. Eu não gosto de livro que fica enrolando. No começo estava legal, mas aí ele conta
Por trás do começo, como a cara tava grande já, ele contou a história toda, aí ficou toda naquela enrolação de Doravante não chegava direto ao ponto. Eu gostei do final de Luna Caraponça e ficarem juntos. Mas não é um livro que eu indicaria, quer dizer, pra quem gosta de livro e quem gosta de livro de romance, eu indicaria. Mas, no geral assim, foi o livro que eu gostei. Então foi isso, esse foi meu trabalho e tchau!